Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nossi, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, uma igreja centenária, a sua casa em Belo Horizonte, a sua casa no estado das Minas Gerais, mas também a sua família espiritual, aonde quer que você estiver. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, se você pode, abre, se você não pode, que você acompanhe com muita atenção tudo que será ministrado. O capítulo 8 é um capítulo que fala muito sobre fé. E aqui Jesus começa nos falando sobre a cura do leproso, depois ele fala da cura do centurião, depois ele fala da cura da sogra de Pedro, depois ele vai falar de muitas pessoas que foram curadas e libertas. Eu quero ressaltar aqui para você o que significa fé, já que é um capítulo que fala muito sobre a fé. A fé não é uma aposta em Deus, a fé não é uma aposta no futuro, fé é você conhecer a Deus. E porque você conhece a Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, quem Ele é, o que Ele faz, então você avança com segurança e tranquilidade. Por quê? Porque você conhece a vontade de Deus, então você segue com a cabeça erguida. E aqui esse leproso, esse centurião, essas pessoas demonstraram e depositaram essa fé. Elas estavam dizendo: olha, eu sei quem você é, eu sei o que você pode fazer. E aí Jesus responde à fé dessas pessoas. Depois, no verso 18, Jesus vai transicionar dos milagres de fé para um segundo nível de caminhada, que é seguir a Jesus. E ele vai falar: olha, você pode receber um milagre meu, você pode receber uma bênção minha, mas me seguir é algo que vai exigir de você um desafio muito grande, é algo que vai exigir de você um sacrifício. Você hoje pode ser alguém que tem desfrutado de algumas bênçãos, de alguns milagres, mas pode ser que você ainda não seja um seguidor de Jesus. E esse é o segundo nível. Você não deve parar nos milagres. Os milagres, eles servem para atrair você, para que você siga Jesus. Mas se você quer ser um seguidor de Jesus, você vai precisar deixar muita coisa para trás, renunciar muita coisa, e é sobre isso que ele vai falar. E depois ele vai fechar o capítulo 8 com aquela história da tempestade sobrenatural que assusta os discípulos. Eu quero te mostrar por que os discípulos ficaram tão assustados. Aquela região não era uma região onde acontecia tantas tempestades assim. E os discípulos, eles ficam atemorizados não pela tempestade, mas pela estranheza. Isso não é normal. E porque não é normal, eles vão acordar Jesus, vão chamar Jesus. Jesus vem, ele acalma a tempestade, e então eles chegam na margem do lago, e ali eles encontram então dois endemoniados que estavam ali. E aí esses endemoniados olham para Jesus e eles perguntam assim: por que viestes nos atormentar antes do tempo? E essa pergunta me chama a atenção porque havia aqui um planejamento por parte desses demônios. Eles queriam fazer alguma coisa que Jesus frustrou. Lembra que os discípulos ficaram atemorizados? Eles ficaram atemorizados justamente porque aquela tempestade não era normal. Ou seja, esses demônios provocaram uma tempestade numa tentativa de distrair Jesus e os discípulos e atrasar, para que eles não chegassem a tempo e aqueles demônios pudessem então destruir a vida daqueles dois homens. Só que Jesus Cristo é aquele que silencia as tempestades da vida, mas também frustra os planos que o inimigo tem para as nossas casas, para as nossas famílias. Esse é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele silencia as tempestades, mas ele impede o inimigo de colocar fim na sua vida. Ele impede o inimigo de destruir a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido. O que eu sei é que hoje Jesus pode acalmar a tempestade que você está vivendo, e ele também pode trazer uma palavra onde vão cair por terra todas as setas do inimigo inflamadas que foram lançadas contra você. Agora, você precisa ter fé. E fé não é você apostar que Deus vai fazer isso. Fé é você conhecer quem Deus é. Deus é o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem planos de paz a teu respeito. Ele dá aos seus enquanto dorme. Ele guarda, ele protege, ele abençoa. Esse é o nosso Deus. Ele não é homem para mentir. A palavra diz que ele vai completar a boa obra que ele começou a fazer. Então esse é o nosso Deus, e ele pode,
ele tem poder para silenciar sua tempestade, mas para frustrar os planos que o inimigo tem para destruir você. E eu quero convidar você a orar nesse sentido, porque os discípulos acordaram Jesus, eles chamaram Jesus quando eles se depararam com algo sobrenatural. E talvez hoje você precisa chamar pelo nome de Jesus, você precisa clamar pelo nome de Jesus, você precisa pedir uma intervenção dele sobre a sua vida. Deus, nós queremos pedir ao Senhor ajuda. Jesus, nós queremos chamar pelo teu nome, porque a tempestade ela é muito maior do que nós podíamos imaginar. É uma tempestade que estamos passando, vivendo anormal. Nós não sabemos a origem, o propósito, por que nós estamos passando por essa tempestade, mas o Senhor tem poder de calar a tempestade, de silenciar a tempestade, Pai. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa encerrar essas tempestades nas nossas vidas, mas que também o Senhor venha fazer com que toda seta caia por terra, que toda armadilha seja desfeita, que toda investida do inimigo contra as nossas vidas, ó Pai, possam ser frustradas, ó Pai. Eu peço ao Senhor que tudo isso caia por terra em nome de Jesus e que o Senhor nos dê a vitória sobre cada uma das lutas que nós estamos passando. Ó Deus, abençoa cada pessoa que está participando desse devocional. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Hoje, 8 de janeiro, estou completando 14 anos de casado e quero deixar aqui um grande abraço, um beijo no coração da minha esposa Keila, e quero pedir a sua oração também pelo meu ministério, pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos nossos filhos, para que Deus continue nos usando cada vez mais e mais. Um grande abraço, Deus abençoe muito a sua vida e nós nos vemos aqui amanhã. Tchau, tchau.